Meus irmãos, nós vamos iniciar o estudo agora sobre o Catecismo Maior de Westminster. A pergunta 91, que diz assim: qual é o dever que Deus requer do homem? O que é que Deus quer do homem? Que dever Deus exige do homem? A resposta do Catecismo Maior é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. Só. É bem simples, não é? Mas é a obediência à palavra dele. Essa palavra que vocês têm em posse, que foi revelada através de Jesus Cristo. E o que é que a palavra diz referente a isso? Vamos abrir em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quem lê aí, Jamile? Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor te pede de ti, que pratiqueis a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Ok. Quantas coisas o Senhor pede de nós na palavra revelada? Quantas coisas? 3. 3 coisas, certo? 3 coisas. Qual é a primeira? Sim, as 3 diz respeito à obediência. Mas qual é a primeira? Praticar a justiça, né? É isso? Praticar a justiça? A primeira? Não, tudo bem. A primeira coisa que nós vemos aí é o quê? Praticar a justiça, certo? E a outra? Amar a misericórdia. E a terceira? Andar humildemente com o teu Deus. Então, para que a gente obedeça essas 3 coisas, é óbvio que nós temos que saber o que isso significa, não é? Precisamos saber o que isso significa. E o que Deus quer dizer quando fala assim? Pratiquem a justiça. O que é que isso significa? Agora eu passo para vocês, cada um aí pode dizer o que acha. Começa por Jamil, que já está com o microfone. O que isso significa, Jamil? Ser justo e não julgar pela aparência, sem ter evidência. Pronto, então, uma das coisas que Jamil colocou é interessante, né? Porque muitas vezes você quer exercer justiça e na sua execução da justiça você acaba sendo injusto. Você observa rasamente, julga de forma rasa e ali pratica a sua justiça. Quando você não analisa direitinho, vai pela aparência ou vai pelo impulso, você, com essa gana, com essa vontade de praticar justiça, acaba praticando injustiça. Alguém mais quer falar? Quer dizer, todos comentem alguma coisa. Passa para a irmã Betânia. O que a senhora vê com essa questão de praticar a justiça, irmã? Praticar a justiça é você ser justo. Em primeiro lugar, ser justo.
Não adianta a pessoa dizer que é justo, de boca dizer eu sou justo, se não tem ações de justiça. Então, para ser justo, tem que praticar a justiça. Muito bem. É outro ponto aí interessantíssimo, né, que daria um debate muito longo, né, que daria, é um ponto muito importante, que daria um debate muito longo, né? Não adianta você querer demonstrar que é justo, né, exigir do outro, quando na verdade você muitas vezes não pratica isso que cobra do outro. Eliane, quando fala em justiça, o que é que tu te lembra? Passa a ler, Jamil. Bota no... Ser humildemente. Ser humilde, não é? É uma boa forma também de analisar essa questão. Se você não tiver humildade, você age como se fosse Deus. Deus é quem é o reto e justo juiz. Quando você é arrogante, porque está por cima, não, ele está errado e eu estou certo, sem essa humildade, a sua justiça acaba sendo corrompida pelo seu ódio. Pode falar, irmão. Olha, para começo, a gente nunca deve dizer eu sou bom, eu sou justo. A gente tem que esperar que os outros digam, que os outros vejam essa virtude em nós. Porque não adianta eu dizer eu sou boa, eu sou justa, se eu não tenho ações. Como eu posso dizer que sou boa? Então, o ideal é que os outros vejam em mim justiça e bondade. Não o que eu digo, mas sim o que os outros falam. É verdade. E o senhor, irmão Oswaldo, o que é que diz aí a respeito de justiça? Nesse texto fez lembrar quando Jesus disse: dificilmente alguém morreria por um justo, mas por um bom, talvez. Porque o justo, ele tem que ser íntegro na decisão. E muitas vezes ela não é agradável, mas ele tem que ser justo. Uma pessoa cometeu uma infração, ela foi julgada e a penalidade era pagar a multa. E a justiça dizia: é justo você pagar a multa. Ele foi julgado. Alguém exerceu a bondade, porque disse, condenou, mas pagou no lugar dele uma multa. Mas a justiça foi feita. O justo é que você pratique a justiça que agrada a Deus, para que não faça como muitas vezes na nossa condução humana. Quando me é favorável aos meus, eu peso de um jeito. Quando é desfavorável aos outros, eu peso de outro jeito. Deus diz: olha, isso não está sendo justo. Justiça é justiça. Aí depois segue-se o segundo, né? Mas o justo é isso, é a integridade, que é difícil, mas ele quer que os deles sejam íntegros, não os do mundo, mas os deles sejam íntegros. É verdade. Nessa percepção. Muito bom, é verdade. E olha só o quanto a gente cresce, não é, ouvindo cada um dos irmãos. Vejam só o quanto a gente cresce, não é? Quando cada irmão contribui aí com uma fala, com alguma situação. Essa questão, meus irmãos, é importante também, não é? Porque nós, muitas vezes, quando é aquele que a gente gosta, tem simpatia, aí a gente exerce uma justiça mais leve. Quando é aquele que a gente já tem alguma antipatia, aí a gente age de uma forma mais severa. Deus vê isso e Ele percebe que há 2 pesos e 2 medidas e Ele não vai permitir. O irmão Lorivaldo, Carlão, eu vou passar daqui a pouco para Carlão. Carlão vai comentar o esboço total do que foi falado até agora aqui. Irmão, eu creio que em primeiro lugar a gente tem que ter pedir a Deus muita sabedoria para que possa julgar correta. A gente tem que analisar e buscar compreender aquela situação, se está certo ou errado, e praticar a justiça perfeita como ela tem que ser. Não adianta estar errado e ter um meio termo. Não, a justiça tem que ser correta. É verdade, muito bem, irmão. Peça, tu falou não, né, ainda?
Normalmente da justiça a gente espera algo que seja correto, né? Ser feito, algo certo. Aí normalmente tem que ter, como é que se diz? Verificar as duas partes, né? Vamos dizer, às vezes a gente julga muito uma pessoa e não vê realmente o que essa pessoa fez, julga outra pessoa, às vezes, por exemplo, duas pessoas vão falando mal do outro, tá, mas vamos ouvir as duas partes para ver quem realmente tem a razão. Normalmente a gente tende a ouvir só uma parte, aí às vezes ocorre a injustiça, né, nesse sentido. Aí por isso que no lado da justiça a gente vê realmente o que é correto ali para ser aplicado, né? É verdade, muito boa observação também, não é? Que é o fato de você ter a paciência e o cuidado de ouvir as duas partes, os dois lados da moeda. Então, você pode fazer um juízo mais apurado. Carlão, o que tu diz aí a respeito de tudo que tu ouviu e dentro do que tu conhece também de justiça? Assim, aí eu como mesclado de tudo, né? Que eu vou falar mais ou menos agora. Então, foi falado de humildade, de justiça, né? Entre outras coisas. Então, para a gente exercer justiça, primeiramente a gente tem que andar com humildade diante de Deus, né? Depois disso, se afastar da injustiça, andar de acordo com uma palavra, de acordo com os estatutos do Senhor, né? Se afastar do pecado, né? Aí, a partir disso tudo aí que a gente fizer, aí a gente vai ter o discernimento de poder julgar corretamente, né? Exercer a justiça. Eu acho que é dessa forma que tem que se agir. É verdade. Então, nós vamos observar alguns textos aqui relacionados à justiça. Antes, eu quero que os irmãos me lembrem qual é a segunda coisa. Qual é, Carlão, a segunda coisa? Primeiro é a justiça, a segunda é o quê? Que amemos a misericórdia. Que amemos a misericórdia. Então, na próxima quinta-feira, os irmãos vão ter que comentar a respeito dessa ordem de Deus, né? Que você ame a misericórdia. E aí os irmãos vão trazer ou textos relacionados a isso, ou a visão que os irmãos têm a respeito do que é ser misericordioso, tá? Hoje nós estamos vendo a questão da lei ou da justiça que Deus exige de nós. Abram aí no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja o perigo de nós julgarmos precipitadamente ou de exercermos justiça de forma precipitada. Veja o que diz o versículo 20. Leia aí, Carlão. Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, observe, o que Tiago está preocupado aqui é justamente com isso. Você foi chamado para ser justo, para exercer justiça. Mas se você não tem controle, se você não tem domínio de suas emoções, se você é igual a essa pessoa aqui de cima, não é? Se você tem essas qualificações do versículo 19, veja aí, irmão Oswaldo, o que é que diz o versículo 19 aí? Leia para nós. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar
tardio para se irar. Ok, e se uma pessoa não tem essas qualificações? Se uma pessoa não tem, se uma pessoa é assim, olha, não está pronto para ouvir, se uma pessoa fala precipitadamente, e se uma pessoa fica irado muito facilmente, essa pessoa está apta para exercer justiça? Não. E é um mal muito grave. Grave e terrível. Por quê? Porque quando você se ira, é precipitado, você está produzindo que justiça? Está produzindo a justiça do homem, né? Não a de Deus, né? Porque a gente tem que agir com mansidão, né? De acordo com a palavra. Aí já começa a questão da humildade. Primeiro, ser humilde, né? Humilde e manso, né? Essa mansidão é no sentido de ter calma, de falar corretamente, de pensar no que vai fazer, né? Para não estar machucando a outra pessoa com quem você está querendo exaltar, né? No caso. Então, temos que ter cuidado nesse sentido aí. Agora, sabemos que o homem é falho, mesmo o homem que vive dentro da palavra de Deus, e pode vir a acontecer algum caso assim parecido. Mas aí, isso aí é uma batalha, né? Que a gente tem que ter todos os dias dentro da palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, para que isso aí seja evitado, né? Então, é muito preocupante isso. Porque quantas vezes será que a gente não tomou decisões baseado na raiva, né, na ira? Quantas vezes nós não prejudicamos pessoas ou até mesmo coisas nossas mesmas por conta de raiva, por conta de ira, por conta de impaciência? E Tiago, ele está preocupado com isso. Ele está dizendo, olha, se você quer exercer a justiça de Deus e não a sua, você tem que ser manso, né? Você tem que estar pronto para ouvir, para você poder investigar mais acuradamente. Você tem que ser também demorado em se irar. Você não pode se irar facilmente, ou seja, você tem que ter controle de suas emoções, porque senão você não está produzindo a justiça de Deus. Deus te pede para ser justo, e você acha que está sendo justo. Só que você está exercendo a justiça do homem, a justiça da terra, a justiça humana. Com isso, o texto diz que você acabou não produzindo a justiça de Deus. Ok? Mas vamos ver o que diz Tiago capítulo 3. Veja só, do 13 por diante. Para a gente ver o quanto isso é sério. Quem entre vós é sábio e inteligente? Olha, vamos dar uma pausa aqui. É possível você obedecer a Deus nessa ordem que Ele te dá de exercer a justiça, de praticar a justiça? É possível você cumprir isso, você sendo um tolo, você sendo ignorante, você não sendo sábio? Você tem como ser justo? Tem, irmãos? Não. Por isso que ele vai falar aqui de justiça. Mas antes ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Você é sábio para exercer justiça? Prove isso, mostre isso. Como? Em mansidão de sabedoria, mediante codigno proceder, que é o que vocês disseram, em suas obras. Tenha um bom testemunho, tenha obras, seja manso de sabedoria. E aí ele diz no 14: se pelo contrário, lembra lá, olha, você rejeitou a justiça de Deus quando você se irou.
o que você está fazendo é produzindo a justiça do homem e não a justiça de Deus. Aqui ele vai dizer: se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto. Então, para você ser justo, não basta você ser sábio. Para você ser justo, você tem que ser sábio com que sabedoria? Com a sabedoria lá do alto, né? Com a sabedoria do alto. Quer dizer, a pessoa tem que estar sempre estudando e meditando na palavra de Deus, que aí vem de onde vem a nossa sabedoria, né? Que o Espírito Santo, através da palavra dele, nos concede, né? Dentro disso que Carlão falou, veja se isso não é bom o que nós estamos fazendo. Nós estamos nos deslocando de nossas casas para investigar a palavra de Deus, para se aprofundar na palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo é buscando a sabedoria do alto. À medida que nós estamos buscando, nós estamos habilitados para ser justos. Esta não é a sabedoria que desce do alto, a que os homens produzem na sua ira, na sua ignorância. Antes é terrena. Veja, a sabedoria terrena. Aqui tem sentimento faccioso, aqui traz mentira, aqui traz vanglória, aqui traz inveja amargurada. Essa é a sabedoria terrena. É uma sabedoria animal e demoníaca. Está tudo envolvido aqui. O que o mundo ama é o que Satanás ama. Porque o que o mundo ama é o contrário do que Cristo ama. Se o mundo ama o contrário de Cristo, o Satanás está nessa também. Por isso que ela é terrena e demoníaca, irracional. Porque aqui não é dizendo que os animais tal, não. É só dizendo, você é um irracional. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora veja como é a sabedoria do alto. E me digam, se nós estamos prontos para ela, se nós estamos vivenciando ela. Porque se estamos, então nós estamos aptos para julgar. Nós estamos aptos para exercer justiça. Se não temos isso aqui, mas temos Cristo, vamos buscar ser assim. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente o quê? Pura. E depois? Pacífica. Ela luta pela paz, certo? Nem sempre conseguimos, mas a luta é pela paz. Ela é indulgente. O que é indulgência? O que é indulgência? Vocês lembram, na Reforma Protestante, já que nós estamos falando da reforma, no mês da Reforma Protestante, vocês lembram a Igreja Católica? Diga, Jamile. Naquela época, os católicos tinham que pagar pela salvação. Foi por isso que Lutero se revoltou. Sim. Foi um estupim, no caso, E essa questão de indulgência, né? O Lutero ele se revoltou por isso, porque a Igreja Católica, né, tinha Tetzel lá e vendendo salvação. Mas o que significa isso? É que um preço foi pago pela salvação. Então você poderia pagar o preço da salvação do seu parente. Você ia pagar a salvação do seu parente, um parente que já morreu. Como era que você ia pagar? Você ia pagar com
o seu dinheiro, com o seu esforço, sei lá, olha, eu vou pagar pelo outro, eu vou subir esses degraus aqui da Basílica de Roma, subir de joelhos. E aí, pegava seu dinheirinho e botava lá, de tal forma que Tetzel, ele fez até um jargãozinho, dizendo assim: quando a moeda te lindar no fundo do gasofilácio, uma alma subirá para o céu, né? Com seu dinheiro você poderia salvar aquela pessoa, só que indulgência relacionada a isso que Deus está querendo de nós aqui em Tiago, o que é? Ela poderia ser pagável na condição de retribuição. Isso. Você dá, por exemplo, quando fala de querer reagir, voltando só um pouco antes do texto de Tiago que nós lemos, não podemos ser tardio em ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Deus não condena que a gente se ire. Deus não quer que a gente dê vazão à ira. Isso. Mas a gente pode se irar bastante. Só não pode deixar a vazão da ira. E a gente quer pagar aquela forma que fomos tratados ou fomos injustiçados. E ele diz, a justiça de Deus é pagável. Isso. Ela tem indulgência, ela satisfaz o preço que Deus quer. É verdade. Aí por isso que ele aceita. Por isso que eu entendo nesse sentido. Ela é indulgente nisso. Ela retribui, mas eu queria pagar do meu jeito. Aí o diz, a ira do homem não prova. Não dá, não tem como. A sua forma de pagar dele não vai subir com efeito. É verdade. A indulgência, ela está relacionada à misericórdia, ao perdão, sabe? É como se você está muito irado com a pessoa, mas aí você diz, não, peraí, eu vou sofrer o dano. Eu vou sofrer o dano por essa pessoa. Não vou pagar na mesma moeda, eu vou perdoar, eu vou tolerar, eu vou ser amável com essa pessoa. Então você está sendo indulgente, você não está se vingando, não é? O que o texto está dizendo aqui é relacionado ao que nós vamos ver depois, na próxima semana, não é? Que amem a misericórdia, ou seja, é como se Deus dissesse, amem a indulgência, sejam indulgentes, não é? Sejam perdoadores, paguem a dívida do seu irmão, não é? Sofra pelo seu irmão. É isso, não é, que Deus está dizendo aqui. Olha, a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois ela é pacífica, é indulgente, é tratável, não é destratável, ela é tratável, ela é responsável, ela tem compromisso, ela zela por aquilo que promete, ela sabe tratar bem todas as questões que são necessárias para a resolução das dores e dos problemas. Ela é plena de misericórdia, veja, plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, sem fingimento. Então, tudo que vocês disseram aqui, a gente está lendo agora. Cada um de vocês falou alguma coisa a respeito da justiça, e nós estamos vendo agora, não é? Para que você seja justo, para que você exerça a justiça, você tem que ter essa sabedoria do alto, que é tudo isso. Aí depois o versículo 18, ele diz, ora, é em paz que se semeia o fruto de quê? Da justiça, para os que promovem a paz. Só que, meus irmãos, geralmente a mente, quando se fala em justiça, pensa logo em vingança, ou não é? Eu vou fazer justiça. Tudo bem, vai ter que punir sim, mas olhe, cuidado com o que você faz, cuidado com a sua ira. Eu não admito algo dessa natureza. Ei, é você que não admite ou é Deus?
Deus já perdoou algo assim em você? O que é que Deus quer de você? Porque, meus irmãos, olha só o que diz também aqui o texto de Romanos, capítulo. A gente já viu que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nós fomos chamados para ser justos, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça de Deus. Veja só, Romanos capítulo 10. Veja só o erro que os judeus cometiam, querendo ser justos. Os judeus queriam ser justos, e eles eram tão zelosos na justiça, mas tão zelosos, que eles ultrapassavam a justiça que Deus queria. Ou seja, eles exerciam uma justiça humana, mundana, bestial, demoníaca. Veja só, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando dos judeus, e ele está dizendo que ora a Deus para que os judeus sejam salvos. Por quê? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelos por Deus. Eles têm zelo por Deus. Porém, como? Como era o zelo que eles tinham por Deus? Romanos capítulo 10, a gente está no versículo 2. Como era o zelo que eles tinham por Deus? Porém, não com entendimento. Era um zelo sem entendimento. Lembra lá de Tiago? Olha, se você é sábio e inteligente, mostre em mansidão de espírito e tal. E ele sai mostrando. Aqui os judeus tinham zelo por Deus, mas era um zelo sem entendimento. Aí Paulo vai dizer, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, porque eles não conheciam como é que Deus quer que eles sejam justos, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Tanto zelo, meu Deus, tanto zelo, tanto amor, tanta dedicação, tanto esforço para rejeitar a justiça que vem de Deus e estabelecer a sua própria. E isso eles faziam rejeitando o próprio Cristo, a justiça de Deus em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Deus exerceu a sua justiça punindo o seu Filho, para que aquele que cresce no sacrifício do Filho do Pai Celestial fosse salvo nessa fé. Eles rejeitaram essa justiça porque eles queriam a sua própria. Eles queriam cumprir a lei e dizer, obtive a salvação com a justiça que Deus me pediu. Mas não faziam, pelo contrário, estavam rejeitando o próprio Cristo. O que é que tu acha dessa situação aqui dos judeus, Carlão, que tu tem a falar a respeito disso aqui? Eu acho que os judeus, eles praticavam a justiça própria, como eu falava, justiça sem entendimento, e, na verdade, estavam querendo ser sábios por si só, justos por si só, e estavam querendo saber mais do que a própria palavra, né? Porque aparentemente não estava se buscando aí a instituição verdadeira, né, da Bíblia. Eles se achavam melhor, tinham soberbos, e que a justiça deles satisfazia tudo, né? Quer dizer, eles queriam julgar, né? E que fosse que prevalecesse o que eles queriam, não a justiça de Cristo, né? Até porque eles não reconheciam Cristo, né? Eles achavam que o Messias não era de acordo com estava se descrevendo na Bíblia, né? Eles
andavam em conformidade com a sua própria mente, né, com o seu próprio entendimento. Então, eles não buscaram o entendimento que vem lá do alto, né? Eles preferiram julgar, condenar, né? Pelos seus próprios instintos, né? Então, eles agiam pelo instinto, não agiam pela misericórdia, né? Com humildade, e nem com uma verdadeira justiça que vem do alto, né? É dessa forma que eles agiam. Irmãos, algum dos irmãos aí quer comentar alguma coisa para a gente fechar esse assunto? Pode falar, Júnior. Eu acho que não é tão diferente de como nos dias de hoje. Por exemplo, até nas próprias igrejas, irmãos que tentam aplicar sua própria justiça, esquecendo a justiça de Deus, colocando condições para ficar na igreja, tentando exercer sua justiça, que é totalmente contrário ao que Deus quer. E se isso não acontecer, eles saem, alguma coisa assim. Realmente. Que é o que Jesus Cristo... Oi? Amém, é verdade. É o que Jesus Cristo fala, não é? De doutrinas de homens. Enchem os irmãos de leis, de regras, de costumes. Aí você vai procurar na Bíblia, não tem. Ou a Bíblia não pede isso, mas você tem que cumprir, você tem que fazer. E oprimem tanto, né? Que é o que Jesus Cristo disse para doutores da lei, fariseus, escribas, hipócritas. Vocês colocam fardos pesadíssimos nas costas dos homens e nem com um dedo vocês querem carregar, não é? Aí Jesus Cristo diz que o juízo sobre eles será muito maior do que sobre as outras pessoas, não é? No dia do juízo. E aí nós precisamos ter esse cuidado, meus irmãos. Fomos chamados para ser justos, fomos chamados para a justiça, precisamos exercer justiça, mas não a nossa, não da nossa maneira, não contaminando a justiça de Deus com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas fazendo de acordo com aquilo que Ele quer, e acima de tudo, zelando pela paz, né? Buscando a reconstrução daquele que está caído. E é interessantíssimo isso, porque Jesus Cristo, quando Ele instruiu a igreja para corrigir o mal dentro da igreja, Ele diz: olha, se teu irmão pecar contra ti, vá você sozinho com ele, exerça justiça, repreenda-o, diga que ele está errado. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. Veja, ganhou o irmão. Então o que Jesus Cristo está dizendo é que o fato de você repreender alguém não é para destruí-lo. A tua motivação não é para afastá-lo, não é para mostrar que ele está errado, mas é para ganhar ele. E aí eu vejo pessoas, jovens, adultos, idosos, corrigindo o outro e se orgulhando com isso. Já tem outro tipo de pessoas que diz: não vou corrigir não, porque a pessoa não vai gostar, não sei, não vai se sentir bem. Veja, os dois lados estão demonstrando ódio, estão demonstrando aversão, estão demonstrando impiedade, falta de misericórdia, porque o que a corrige com arrogância para esmagar, está tendo ódio no coração e se achando superior. Deus não vai aceitar. E o outro que se omite: não, se eu falar, ela não vai gostar, ele não vai gostar. Esse também está sendo perverso na maior intensidade possível, porque pelo menos o ignorante ainda está dando a chance da pessoa enxergar que está errado e voltar para Cristo. Já o que se omite está deixando o sujeito caminhar para o inferno, em nome do amor, em nome da tolerância. É correto isso, irmãos? Não. No caso aí, o que está agindo de uma maneira orgulhosa, né? Ele está mostrando ali a soberba dele, né? A soberba, né? Agindo com ira. O outro, que não quer corrigir, não quer exaltar, está demonstrando fraqueza e covardia. Né? Como você mesmo falou, se ele não vai, ele está deixando o outro se afundar cada dia mais. Está vendo, né, que a pessoa está correndo o risco de se afundar, de cair no abismo, mas pela fraqueza e pela covardia, não, deixa para lá,
ou senão eu não quero que ele fique com raiva de mim e tal, entendeu? Então, o outro que agiu com soberba, agiu erradamente, mas como você falou, possa ser que a pessoa que foi exortada mesmo de maneira errada, possa ser que ela tenha uma luzinha no fim do túnel e consiga enxergar alguma coisa, né? Se volta ainda à Bíblia, mas a verdadeira exortação tem que ser com humildade e mansidão, né? Amém. É verdade. Então, meus irmãos, se ninguém tem mais nada a falar, vamos encerrar agora, lembrando que tragam para a próxima semana o tema a respeito da misericórdia. Na próxima semana temos. Na outra, não vai haver estudo, porque Deus, né, na sua graça e misericórdia, que eu não compreendo, Ele me deu mais uma honra imerecida, né? Eu não mereço, mas Ele me deu, que é a de receber o título de cidadão agrestinense. A Câmara de Vereadores vai me agraciar com esse título. Aí vai haver uma festinha, tá? uma celebração lá, e eu vou certamente, né, dar alguma palavra lá, e eu quero que os irmãos orem por esse motivo, e também dizer que os irmãos estão convidados. Se puderem ir, compareçam, porque vai ser de quinta agora a 15. De hoje a 15, Aí os irmãos também orem para que Deus seja glorificado nesse momento lá, não é? Porque a minha alegria maior é pelo fato de que Cristo acaba sendo visto em nós, não é? Em situações assim. E se os irmãos puderem ir, mas na próxima semana tem, viu? O estudo. E aí vamos falar de misericórdia, que é uma coisa que Deus requer de nós. E parabéns pelos irmãos terem participado, contribuíram de forma muito rica para o estudo. E a nossa musiquinha, como é, Eliane criou uma musiquinha para Carlão. Carlão vai pregar, Carlão vai pregar, Carlão vai pregar, Carlão vai pregar, Carlão vai pregar.